Fala galera, Lucas aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Era o ano de 541 depois de Cristo, ou seja, 1500 anos atrás. Nesta área da Europa, as pessoas testemunharam algo peculiar no céu que ninguém havia visto antes. O céu estava cheio de nuvens de aparência estranha, e essas nuvens eram tão densas que até bloqueavam a luz do sol. Inicialmente, as pessoas pensavam, essas nuvens derramariam chuva pesada, mas raramente essas pessoas pensavam que essas nuvens fariam algo pelo qual seriam lembradas para sempre. Toda esta área estava sob o Império Romano do Oriente ou o Império Bizantino, cuja capital era Constantinopla. No momento chamamos isso de Istambul. E esse cenário peculiar estava acontecendo no céu de Constantinopla ou Istambul. As horas viraram dias e os dias viraram semanas, mas essas estranhas nuvens não choviam, nem queriam se afastar. Dia após dia o problema estava ficando sério e nas últimas semanas Constantinopla não teve um vislumbre da luz do sol. Mas ninguém sabia que era apenas o começo, porque as coisas que iriam acontecer estavam fora da imaginação de qualquer pessoa. Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Universo Primal. Se está gostando deste conteúdo, peço encarecidamente que se inscreva no canal e deixe seu like. No ano de 541 depois de Cristo, Constantinopla estava em uma situação séria. Mesmo naquela época, Constantinopla tinha uma população de 1 milhão de pessoas e por semanas essas nuvens escuras deixaram todos aflitos. Mas a situação tornou-se grave quando uma a uma as pessoas começaram a morrer. Pessoas saudáveis e ativas desmaiavam de repente e logo depois morriam. Vendo isso, as pessoas ficavam ansiosas e com medo, como eles sentiram que o mundo está prestes a acabar. A nuvem escura e espessa, a estranha névoa e as mortes, nada estava parando. A neve começou a cair durante o verão e era tão severa que nem as plantações, nem os animais ou pássaros conseguiam sobreviver. O então imperador bizantino Justiniano aconselhou as pessoas a manterem a calma e declarou que as pessoas boas e honestas permaneceriam seguras. Essa declaração do imperador deixou o povo mais aflito, porque a peste não estava diferenciando os bons dos maus. Milhares de pessoas morriam todos os dias e eram enterradas em um enterro em massa. E as coisas pioraram ainda mais. Houve escassez aguda de alimentos. O exército real bizantino, embora forte, estava impotente nessa situação, porque o inimigo era misteriosamente invisível. Toda a região foi afetada por essa praga. Onde quer que essa nuvem negra fosse, essa estranha doença estava espalhando pela terra. Regiões distantes como Espanha, França, Itália, Grécia, Turquia, Marrocos, Síria e Irã foram afetadas por essa doença. Ninguém sabia o motivo real dessa doença relacionada ao céu. As pessoas não tiveram outra opção senão acreditar que era a hora que o mundo ia acabar. E a sua crença ficou mais forte quando o próprio imperador bizantino se tornou vítima dessa doença. Essa praga foi a primeira pandemia registrada na história, que agora é conhecida como Praga de Justiniano. Essa estranha praga de 2 anos forçou todo o continente à desordem. Na verdade, havia poucas regiões onde a luz do sol não era vista por 2 anos, mas ninguém sabia o real motivo desse mistério. As espessas nuvens escuras, a queda da neve no verão, os danos às plantações, a morte de animais e pássaros e até pessoas, todas essas coisas indicam que algo aconteceu por aqui fora do normal. Mas agora, 1500 anos depois, em 2013, cientistas e especialistas descobriram o motivo dessa praga mortal do céu. A causa da peste que ceifou a vida de 10 milhões de pessoas foi encontrada a 5.000 quilômetros de Istambul, na Groenlândia. Um pequeno grupo de especialistas chegou ao leste da Groenlândia e seu principal objetivo era pesquisar os climas do passado. O clima continua extremo na Groenlândia. Não é possível viver aqui sem equipamento profissional. Nos meses de junho e julho, em muitos países a temperatura passa de 50 graus, enquanto na Groenlândia chega a menos 18 graus. Não há verão na Groenlândia e por isso é impossível o gelo derreter aqui. Os flocos de neve, ao cair, capturam as partículas presentes na atmosfera. Isso significa que se houver partículas de poeira na atmosfera, elas serão capturadas e derrubadas pela neve. Os especialistas acreditam que sob a neve, os dados climáticos dos últimos 1000 anos ainda estão
estão intactos. Todos os anos a queda de neve que a Groenlândia recebe permanece preservada por camada. A camada de um ano tem 5 centímetros de espessura. Isso significa que para analisar os dados climáticos de 1.500 anos atrás é necessário testar as atmosferas de neve presentes 75 metros abaixo. Especialistas iniciaram o processo de perfuração e trouxeram 2.000 anos de atmosfera de neve. O comprimento total do núcleo do gelo era superior a 100 metros. Ele contém amostras de neve da época em que a praga mortal de Justiniano aconteceu. O núcleo de gelo foi submetido ao teste de condutividade elétrica, que mostrou um pico anormal de enxofre na queda de neve durante o ano de 500 d.C. a 600 d.C. Este pico indicou que durante o período em que nuvens negras pairavam sobre o céu de Constantinopla, naquela época, algo estranho estava acontecendo na atmosfera. O dióxido de enxofre é um gás muito perigoso, igualmente prejudicial para os seres humanos, pássaros, animais e plantas. A próxima tarefa foi descobrir a causa desse excesso de enxofre, presente na atmosfera no século VI. Os especialistas acreditam que apenas uma coisa poderia ter sido a razão desse excesso de enxofre: um vulcão. Sim, abaixo da superfície da Terra, em uma profundidade específica, rochas derretidas extremamente quentes estão presentes. A camada externa da Terra, com sua pressão, impede que o magma escape, mas o magma continua procurando riachos e fraturas para escapar. Esse cabo de guerra continua até que a água do mar não alcance o magma. Se a água do mar atingir o magma, a água se torna gasosa devido ao calor extremo, e esse gás, junto com o magma, exerce mais pressão na superfície, e logo o magma, na forma de lava, explode de qualquer ponto fraco. A água e o enxofre não se misturam com o vulcão, mas são liberados na atmosfera como gases poderosos. Os gases vulcânicos liberados durante a poderosa erupção vulcânica podem se espalhar facilmente por milhares de quilômetros. O enxofre presente na atmosfera, combinado com as gotículas de água, se transformam em ácido sulfúrico, que em qualquer circunstância pode se tornar mortal para os seres humanos. As nuvens de ácido sulfúrico são tão espessas que nem deixam entrar a luz do sol. Algo semelhante aconteceu há 1.500 anos, durante a praga de Justiniano. Agora está confirmado que foi o vulcão que ceifou a vida de tantas pessoas na Europa. Por um lado, você tem gás sulfúrico mortal e nuvens de ácido sulfúrico. Por outro lado, se a nuvem chover, será chuva ácida. Caso contrário, as nuvens atormentarão as pessoas pela luz do sol. A situação era tal que só tem destruição para os humanos. Depois de muitos anos, os especialistas chegaram à conclusão de que o lago Lopango, em El Salvador, a 11.700 quilômetros de Constantinopla, atravessa o oceano. Quando a praga de Justiniano estava acontecendo em Constantinopla naquela época, uma terrível erupção vulcânica ocorreu sob aquele lago, e esta montanha é a prova disso. Embora a montanha pareça muito comum, na verdade é feita de cinzas vulcânicas. Foi o resultado daquela erupção vulcânica que ocorreu debaixo do lago há 1.500 anos. Então, galera, atualmente milhões e milhões de pessoas ainda vivem sob essa sombra de vulcões. A ciência não tem resposta para quando esses vulcões podem entrar em erupção. De uma coisa agora temos certeza, é que os vulcões que estão a milhões de quilômetros de nós podem nos prejudicar. Vulcanólogos, pesquisadores do clima e geólogos ainda continuam suas pesquisas sobre erupções vulcânicas passadas e a destruição resultante, para que a humanidade possa se salvar da ira desses gigantes adormecidos. Espero que você goste e compartilhe esse vídeo do Universo Primal. Meus sinceros agradecimentos por esses comentários amorosos aqui embaixo. Nos encontraremos em outro vídeo incrível. Até a próxima. Tchau!